A Intel finalmente trouxe aquilo que a gente esperava. Não, a Intel não vai fazer uma RTX 5060 para Nvidia. Quer dizer, por enquanto não. É uma longa história. Mas a Intel vai trazer, na verdade já tá trazendo, inclusive dependendo de quando você vê, já tá aí a RTX 5060 deles, mais ou menos. Que são as Intel Arc Battle Mage. A Intel revelou novas informações sobre essas placas. Nós temos mais detalhes, possível performance, preço e como ela deve se encaixar comparada com a próxima geração da Nvidia. Será que você, ao invés de comprar uma placa verdinha, vai comprar uma placa azulzinha agora? É possível, é possível. E se você não ouviu sequer falar das Intel Arc, eu não te culpo, porque a própria Intel fez pouco esforço para mostrar as placas e tem uma boa razão para isso. A primeira geração foi lançada em estado de lástima e vendeu muito pouco, porque as placas foram lançadas parecendo um jogo da Ubisoft, mas acontece que os críticos estavam todos errados, porque a Intel revelou sua nova geração de placa de vídeo Battle Mage para desktop. Na verdade, não foi bem a Intel que revelou primeiro, né? Quem vazou foi um anúncio da Amazon, que já mostrou dois modelos de Intel Arc. A excelente notícia é que as primeiras placas de vídeo que serão lançadas na próxima geração de GPUs da Intel são justamente as mais baratinhas. Nós estamos falando da B580 e provavelmente da B570. Pode gerar inclusive uma certa confusão, porque vai continuar sendo Arc e vai continuar sendo 580, 570, 770, 750, que são as numerações utilizadas na geração anterior. A próxima geração começa pelas placas de entrada. A primeira placa de entrada seria a 580. A gente chama de entrada, mas ela talvez fosse intermediária. A arquitetura é a Z2 HPG, então as primeiras foram as XZ. Saíram algumas informações aqui, né? Intel Arc B Limited Edition Graphics Box. A gente já vai ter algumas placas de edição limitada. Essa daqui é a edição limitada da primeira geração. A gente ainda não tem fotos de como que vai ser a segunda geração das Limited Edition. Tomara que seja diferente pra gente ter alguma coisa, né? Pra modificar. Mas a boa notícia é que elas começam na faixa dos $250, vão até os 380. A 580 Limited Edition, $380 basicamente. Eu tô arredondando aqui $370. Pode ser só um product placement, que é o que eles colocam o produto só para dizer que tem ele em estoque, depois eles acertam o preço. Acontece isso muito aqui no Brasil, de colocar, por exemplo, no futuro vão colocar uma 5070, nem tem em estoque, e eles vão colocar ela lá só para dizer, vai ter aqui o preço, aí eles colocam um preço qualquer. Parece que a placa agora está vindo listada por apenas $246, né, a B580, o que é um preço surpreendentemente bom. Uma verificação rápida confirma que uma varejista dos Estados Unidos realmente lista a placa por mais ou menos $250, e é uma nova listagem de uma edição limitada em caixa, então seria o modelo da própria Intel, chama de Limited Edition, que nada mais é do que o modelo de referência, tá? A boa notícia é que essas placas são as que ditam o preço dos demais modelos. Então, se você for pegar uma placa de vídeo barata, modelo mais simples, um Dual Fan, alguma coisa simples de Arc, ela provavelmente vai se basear neste preço e vai ter as mesmas especificações. Então é daí para menos. Inclusive a Founders Edition pode até ser mais cara. A gente pode ter placas por $220, né? Que seria na casa dos $2.000, $2.200. Vale a pena notar que a Arc A580 agora está listada por apenas $169. Eles só esqueceram de dizer que não tem disponível, né, a Arc A580. Então o novo modelo é sem dúvida mais caro, mas também vem com mais memória. Mas com base nas informações limitadas disponíveis, ele deve apresentar 12 GB de VRAM. O B580, portanto, acabará custando mais do que a A750 e até mesmo a A770 listados por apenas $229 no momento da escrita. O preço, por que falam que é surpreendentemente bom? Porque a gente também está falando de especificações e de performance. O anúncio deve ser feito em 3 de dezembro, então quando você estiver assistindo esse vídeo provavelmente já foi. Eles vão passar as especificações todas, a gente vai ter mais vídeo aqui, então é importante se inscrever no canal e clicar no sininho pra gente acompanhar aqui, que tem um cronograma
cronograma, em 12 de dezembro vai ser o lançamento e os reviews da edição limitada, segundo os vazamentos. E dia 13 de dezembro começa a análise de modelos de parceiros, placas da ASRock, Gigabyte, Gunir, o que tiver. Dia 12 vai ser só os modelos de referência, só que foram enviados para a imprensa para fazer teste. A gente tem aqui alguma coisa em relação a especificações da placa, em relação a performance também. Eu tenho certeza que você quer saber, tá? Como é que vai ser a configuração e o que ela vai ter de performance. Aqui a gente tem, por exemplo, a B580 e uma B570. A B580 ela tem 20 unidades, né, núcleos Z-cores. O clock dela é de 2.8 GHz, que é um clock bem alto, e ela vem com 12 GB de VRAM. É uma excelente notícia, tá? Detalhe, essas placas são para Full HD no mercado de entrada com 12 GB de VRAM. Uma coisa que hoje a gente só tem se a gente comprar uma 7600 XT, que é uma placa mais cara e mais fraca, e se a gente comprar uma 6750 XT, que é uma placa que inicialmente sequer foi lançada para Full HD e é uma placa de já para 2 gerações atrás. Então veja só o quão importante é esse movimento da Intel. Todo mundo vai virar os olhos para a Nvidia e falar assim, pô, e essa 5060 aí? Ela vai ter 8 GB mesmo? Ou ela vai ter 10, 12 GB? Como é que é aí, ô Nvidia? Me fala isso. Esses são os pontos positivos. Clock da GPU bem alto, 12 GB de VRAM, 192 bits. Inclusive existe uma variante de 160 bits, se eu não me engano, que seria a B570. A B570 ela viria com 10 GB. Eu já vou falar sobre ela, mas falando especificamente sobre essa. Outra placa que a gente deve estar escrito para ser vazado aqui, o design e tudo mais, mas o que a gente pode ter é uma B570. Essa ainda não foi confirmada, porque os vazamentos não confirmaram, mas a gente deve ter mais informações agora, ou você tá vendo aí na sua tela, se você tá assistindo pelo Unlock, né, as informações da B570, e ela deve ser uma placa que vem logo abaixo, a exemplo do que a gente tem com a A770 e com a A750, devem ser modelos opcionais, mas em tese com 10 GB de VRAM, o que seria importante também para dar uma sacudida nesse mercado de entrada. Para ser bem justo, a Intel sempre trouxe números com GPUs bem perto do que a gente consegue encontrar na performance final. Eles não tentaram maquiar nada e falar assim, nossa, vai ser meio ruim, vai ser meio... Mas é óbvio que a gente precisa ver nos cenários reais, como que vai ser o comportamento dessa placa. Eu vou ignorar a parte dos testes sintéticos. Então a gente tem aqui os chips, né? BM G21 seria o da 580. E aqui a gente tem o G21 mostrando que em testes sintéticos seria próximo de uma 4060 Ti, que não é muita coisa no sintético. Para jogos seria assim, G21, a performance seria de uma 6600 XT no pior dos casos, ou seja, uma 7600 XT ali, e no melhor dos casos uma 6750 XT. Vamos colocar na média que ela teria uma performance de uma 6700 mais ou menos, o que é uma excelente performance com 12 GB de VRAM. Vamos tentar ser positivo e achar que ela vai ter uma performance de 6750 XT, dá pra gente tentar calibrar ela numa performance de uma 5060 mais ou menos. Entre 5060 e 5050 seria a performance no melhor dos casos. Por que no melhor e no pior dos cenários? Porque no pior dos cenários é quando a placa não tem compatibilidade, ou o driver não está maduro, ou não trabalha bem com a arquitetura. Em relação à performance, dá pra gente chutar no mínimo ali uma 4060 Ti, o que tá muito bom. Não vai ser exatamente uma 5060 o G21, que seria o chip da 580. Mas a boa notícia é que uma 750, uma 770, a gente deve esperar performance de 4070, 4070 Super, o que aí sim se encaixaria na casa de uma 5060, talvez até uma 5060 Ti. A expectativa é muito positiva. É claro que vai depender de vários outros fatores, de como que esse preço vai se realizar, qual vai ser a disponibilidade do produto e como vai ser a própria RTX 5060. Se a RTX 5060 for um grande hit, se ela vier, por exemplo, com 12 GB de VRAM, mesmo que uma B770 venha com 16 GB de VRAM, eu tenho certeza que a 5060 vai vender mais por razões óbvias. Uma placa mais madura, uma placa mais conhecida, a Nvidia tem um market share muito maior. Mas não deixa de ser uma boa notícia que uma B580 e uma B570 placas para entrada estejam com configurações que façam mais sentido para o futuro. Inclusive, a Intel teve uma excelente performance em Ray Tracing, então eu até acredito que essas placas de entrada vão ser capazes de rodar Ray Tracing e aí finalmente proporcionar para essa galera que não tem 5, 6 mil reais para dar numa placa de vídeo conseguir rodar um Ray Tracing com uma boa performance. A Intel também tá com uma boa experiência com o ZSS, que é o upscaling deles. Drivers amadureceram muito, a própria ARC está numa boa fase, cada vez mais otimizados, eles continuam trabalhando. O próprio MSI Claw, olha ele ali, ó. O Claw desenvolveu muito bem com uma Intel Arc. Na verdade, a disputa, apesar da gente estar colocando a 5060 como foco, a disputa ela não tá com a Intel e com a Nvidia, ela tá com a Intel e com a AMD. A AMD hoje detém uma faixa de mercado menor e não faz sentido para a Intel, que tá entrando agora com a sua segunda geração de placas de vídeo, querer mirar na Nvidia. Então, esses tiros que vocês estão vendo são todos para a AMD, porque eles esperam que a AMD vá trazer placas com mais VRAM, então não faria sentido para a Intel apresentar uma opção com menos VRAM. Eu diria que o mínimo que dá para esperar das placas de
de vídeo para Full HD da AMD é que elas tragam 12 GB de VRAM, entre 10 e 12 GB, ou mais, porque o que a própria AMD diz é, nossa, nós estamos trabalhando para alcançar essa margem maior, os 40% do mercado. Para isso eles precisam trazer algum diferencial, porque eles têm concorrência. Não vai ser ainda nessa geração que a Intel vai ter uma concorrente com as placas topo de linha, mas também não é problema, porque a própria AMD também não vai ter uma placa de vídeo topo de linha para concorrer com a Nvidia. Todo mundo deve parar ali na faixa da RTX 5070 no máximo. E se você quiser ver mais disso, você vai ter que deixar o like, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos e se inscrever no Unlock. Inclusive o Unlock está chegando nos 50 mil, essa altura já deve ter passado. Passou de 50 mil inscritos graças a vocês.